Como iniciar do zero a preparação para concursos de procuradorias? É esse o tema do vídeo de hoje aqui no canal do YouTube do Aprovação PGE. Eu aproveito para te fazer um convite, se você ainda não é inscrito no canal, nos siga, se inscreva aqui no canal para receber sempre conteúdo focado em concursos de procuradoria. Desafiador esse vídeo, falar um pouquinho sobre como iniciar os estudos para procuradorias. O primeiro passo que eu te recomendaria, se você está no início da sua preparação, é fazer um overview, né? Dar uma visão geral, ter uma visão geral daquilo que cai nos concursos de procuradorias. Pegue os últimos editais de concursos de advocacia pública, dê uma olhada no conteúdo programático, dê uma olhada nas matérias que caem nos respectivos concursos, quais são os assuntos ali que se repetem na maioria dos editais. Faça esse estudo prévio, tire 1-2 dias para fazer esse estudo. Isso vai te possibilitar, primeiro, ter uma clareza para saber se aquela carreira é para você, se você de fato vai querer se dedicar para os concursos de advocacia pública. E segundo, quando você faz isso, você olha de fora, né, vamos dizer assim, aquilo que está caindo, você já tem uma visão geral, acaba que inicia sem ser muito no escuro, né? Você já tem uma visão mais clara da situação. Então, o primeiro passo seria esse. Faça esse estudo de base prévia, olhando tudo aquilo que cai em concurso de advocacia pública. Depois você vai precisar de muita organização. Não comece a estudar de qualquer jeito, comprando livros, comprando cursos, sem ter um plano de ação a seguir, ou seja, sem você desenhar exatamente o que você vai estar estudando dia após dia. A organização é fundamental, sabe por quê? Porque vão ter muitos dias que vão ser mais corridos do que o normal. Então, quando você tem uma boa organização do seu estudo, você não perde tempo pensando naquilo que você vai estudar naquele respectivo dia. Aquele planejamento prévio já responde essa pergunta para você. Então, se organize. Na segunda você vai estudar isso, na terça, na quarta, na quinta. Você vai estudar aos finais de semana? Se sim, coloque também ali uma disciplina para estar sendo estudada no final de semana. Organização, plano de metas. Faça isso pelo menos nos primeiros 30 dias. Depois você renova, faz um novo plano para os próximos 30 dias. Mas pelo menos trabalhe com um planejamento já de um mês para que você possa ir seguindo o estudo sem pensar muito naquilo que você vai estar estudando. Outro ponto fundamental, rotina. Arrume tempo para estudar. Não fique no senso comum, na zona de conforto de falar que só tem X horas para estudar. Sempre queira mais. Sempre almeje mais. Como você pode criar mais horas para estar estudando? Sempre tente responder a essa pergunta. Uma horinha a mais que você coloca na sua rotina de estudos faz diferença ao final, porque essas horas somadas ao longo de certo tempo é que nem juros compostos, isso se multiplica. Então, tenha muito essa questão em mente de ter uma rotina de estudo sabendo ali o número de horas que você vai estudar. Você vai estudar no final de semana, você vai estudar de segunda a sexta, defina previamente isso e organize os seus horários de estudo. Você vai estudar mais de manhã? Vai estudar mais à noite? Você trabalha, estuda? Se você trabalha, estuda, como você vai fazer? Você vai estudar mais de manhã, à noite? Então, organize os seus horários de estudo. Tenha isso já previamente fixado, mas tenha, claro, flexibilidade. Flexibilidade é muito importante. Por quê? Vão ter dias que vão ser mais complicados, terão dias onde você vai ter problemas familiares, problemas de saúde, vai ter que resolver um problema no seu condomínio, enfim, uma diversidade de problemas. Então, tenha flexibilidade. Quando tiver um dia difícil, não der para completar toda a meta, calma, respira, estuda o que dá. Outro ponto que eu chamo especial atenção para quem está iniciando. Entender que você precisa estudar 4 pilares para ser aprovado. Quais são esses 4 pilares? A doutrina, a legislação, a jurisprudência e resolução de questões. Isso há 10 anos, há 20 anos, há 2 anos, funciona já há muito tempo, já se provou pelo tempo que não adianta você escolher um único pilar, por exemplo, o pilar que você mais gosta. Você mais gosta de estudar doutrina, você deixa de lado o estudo da jurisprudência e da lei seca. Não vai funcionar. Então estude sempre os 4 pilares. Você estudou determinado tema do dia, direito, controle de constitucionalidade, por exemplo, direito constitucional. Você vai lá, pega a Constituição Federal, vai lendo junto ali no tema da doutrina. Quando tiver feito uma referência na doutrina, a determinado dispositivo legal, você abre o seu vadimeco, lê aquele artigo. Depois, ao final do estudo, faz questões. Durante o seu dia de estudo, separe um tempo também para ver a jurisprudência. É sempre esse ciclo. Esses 4 pilares têm que caminhar em conjunto. Você saber que não dá para estudar só um único, tem que estudar doutrina, legislação, jurisprudência, resolver questões. Isso na mesma proporção?
Não é na mesma proporção. Você vai acabar dedicando mais tempo, primeiro ao estudo da doutrina, depois da legislação, depois da jurisprudência e resolução de questões, mais ou menos no mesmo período de estudo. Por que mais a doutrina? Porque na doutrina, uma boa doutrina já vai conter muitas referências à legislação que você vai estar estudando e também às jurisprudências, aos julgados mais importantes. Então, dedique maior parte do tempo ali ao estudo da doutrina, mas claro, sem deixar de lado também a leitura da letra da lei seca ali, de pegar um vade-mecum, ler a legislação, porque isso vai certamente te ajudar. Outro ponto importante para quem está iniciando, entender que existem matérias, existem disciplinas que são mais importantes. É isso mesmo, tem disciplinas que importam mais para procuradorias. Da mesma forma que existem disciplinas que importam mais para a defensoria, para a magistratura, para o Ministério Público, para procuradorias também. A gente aqui no Aprovação PGE denomina essas disciplinas de núcleo duro das procuradorias. Esse núcleo duro ele é composto por quais matérias? Constitucional, tributário, administrativo e processo civil. Essas matérias juntas, elas representam cerca de 60% a 65% da imensa maioria das provas de advocacia pública. Logo, na maior parte do seu tempo de estudo, você precisa estar estudando essas matérias: constitucional, administrativo, tributário e processo civil. Essas quatro, elas são mais importantes e, claro, de acordo com a sua importância, vai dedicar mais tempo a elas. Outro ponto importante: estude uma única matéria por dia. Foi isso que eu fiz lá atrás quando eu fui aprovado em procuradoria na PGE São Paulo, e é isso que eu te recomendo que você faça agora também. Estude uma única matéria por dia. Por quê? Dessa forma você vai viver os benefícios da imersão diária. Quando você está imerso estudando determinado assunto, você vai absorver muito mais aquele assunto do que se você estivesse a todo momento mudando de disciplina, você quebrando um ciclo, quebrando a linha de raciocínio. Então, estude uma matéria por dia, mas alterne cada dia da semana. Não estude, por exemplo, direito administrativo inteiro para depois começar só constitucional, não. Na segunda você estuda constitucional, por exemplo, na terça administrativo, na quarta tributário, processo civil e assim vai. Na medida que você for matando, vamos dizer assim, estudando todo o conteúdo de uma disciplina, você vai acrescentando outras ali no seu ciclo de estudos, sem esquecer de fazer sempre bons processos de revisões. Como eu te recomendo fazer revisões? Fazer revisões você pode fazer de duas formas. Uma que eu chamaria de macro-revisões e a outra de micro-revisões. As macro-revisões são as grandes revisões, onde a cada 3 semanas de estudo você para e revisa tudo aquilo que você estudou na semana, ou seja, uma revisão um pouco mais profunda. E as micro-revisões são as revisões que você faria no final de semana, por exemplo, lendo os grifos que você fez no seu material, no seu livro e fazendo novas questões. Dessa forma você vai avançando com segurança. Porque a gente sabe, nós somos humanos, a gente esquece mesmo aquilo que a gente leu, aquilo que a gente estudou. Nossa memória é falha, vai trair. Ponto importante também: resiliência, constância, desenvolver essas habilidades emocionais. Passar no concurso público não é uma corrida de 100 metros. Não tenha na cabeça que você vai passar em 2, 3, 4, 5 meses. Isso, cara, não ocorre, não rola. Não vá com esse pensamento. Vá com o pensamento de fazer aquilo que precisa ser feito dia após dia. Tá melhorando 1% a cada dia. Saber cair e levantar. Quando levar uma reprovação no concurso, calma, respira, volta ao estudo, volta aquilo ali, a subir a montanha. Concurso é isso. Já cansei de ver diversos bons candidatos que simplesmente desistem de estudar porque levou uma reprovação e não soube ter essa capacidade de ter constância e resiliência. Então, esses seriam os passos que eu te daria se você estivesse iniciando seus estudos para os concursos de procuradoria. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube da Aprovação PGE.